do exercício 1, dado um número n e uma sequência de n números inteiros, imprima os n números na sequência inversa à ordem de leitura. Então aqui eu vou pegar o valor inteiro n, vou ler os n números e colocar numa lista. Depois basta imprimir a lista na ordem ao contrário, né? E se vocês bem lembram da ordem ao contrário, vocês sabem que pode ser assim. Tem várias maneiras de fazer, né? Uma das maneiras é utilizando o índice. Você acessando o índice -1, -2, -3 e assim por diante, né? Então, -1 até menos n, né? Com passo -1. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai estar acessando eles do contrário, né? Então 4, 8, 9, 7 e 6. Ah tá, desculpa. Faltou um S aqui. Meu teclado está com problema na tecla S. Então vamos de novo. 9, 8, 7 e 6. Aí ele imprime aqui. Então aqui foi os nossos números. Foi esse 9, 8, 7 e 6. Aí ele imprimiu 6, 7, 8. Só está faltando 9, né? Que é o primeiro. Então aqui tem que ser até -n mais 1. Para daí ele poder ir até o -n. Né? Então é tranquilo, você faz primeiro o for, o range. Aí você vê o que aconteceu nele. Dependendo do resultado que você obtém aqui, você faz um pequeno ajuste, né? Porque tem aquela questão de que é até esse valor -1 dele, né? Então pronto, ó. Eu coloquei os 4 números 9, 8, 7, 6 e ele imprimiu 6, 7, 8 e 9, né? Ou poderia ser mais simples, né? 5 números, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele imprime 5, 4, 3, 2, 1. Isso aí. Essa é uma das maneiras de fazer. Então, com o range alterado, né, a gente pode fazer. Vou colocar pelo menos mais uma, porque eu acho que é interessante, né? Por exemplo, você pode ir até n, né, que é o número, e aí você coloca print notas menos i. Só que aqui, ó, o menos i, o primeiro é 0, né? E então daria -0, que acessaria o 0. Não é isso que a gente quer. Então a gente quer menos que começa o primeiro valor seja -1, o segundo valor -2. Aí sim. E mais 1 aqui vai dar -1 primeiro, vai dar 1, depois 2, depois 3, depois 4. E como eu coloquei o menos aqui, vai estar -1, -2, -3, -4. Então executando aqui, testar com 5, 1, 2, 3, 4, 5. Perdão, né? Novamente faltou o S aqui, meu teclado não está funcionando muito bem. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, 5, 4, 3, 2, 1. Essa é uma outra maneira de você acessar, então, os índices, né? É só você utilizar o range normal até n e faz uma matemática aqui para você acertar o índice, né? Você troca o valor para negativo, dá um acerto aqui, também é uma outra maneira. É bom fazer esse exercício de diversas maneiras porque você aprende realmente a utilizar os índices da lista. Por fim, a gente pode ter uma outra maneira também, hein, de fazer esse acesso ao contrário, na ordem inversa, que seria com um laço while, né? Então você poderia fazer i menos 1, por exemplo, while i enquanto o laço for diferente de menos n mais 1, você imprime aqui.
Ou seja, o último endereço impresso vai ser menos n. Ups. Faltou alterar o índice, né, gente? Então, i menos 1. Agora sim, vamos ver. Índice fora de alcance, notas, menos 1. Depois de ter impresso, né? 2, 3, 4, 5. Ai, que eu comecei com menos 1. Ah, ele não... Pera aí. Não era bem isso, né? Então vamos começar com 1, na verdade. É porque a questão... Bom, você pode fazer assim, ó. Começar com menos 1 é que eu coloquei menos nos dois lugares. Aqui tem que ser só o i, né? Começar com menos 1. Ir até esse aqui. Sempre diminuir o i. Isso. Agora sim. 5, 4, 3, 2, 1. Bom, então são só maneiras diferentes de você manipular o for e o while, né? Como a gente já estudou nas aulas anteriores, tem várias maneiras de você fazer o laço com for ou com while, ou com range, né? Várias maneiras de você acessar os índices da ordem inversa. É sempre bom você praticar esses exercícios para deixar tudo afinadinho, né? Essa questão aí. Então tá, então esse é o gabarito do exercício 1. Agora vamos para o exercício 5. Dada uma sequência... Deixa eu só salvar aqui em outro lugar. Dada uma sequência de números inteiros em uma única linha, leia-os e imprima-os em uma única linha, todos eles que são repetidos. Ah, tá. Bom, então aqui, como é tudo numa linha só, a gente vai ter que usar o input split. Input split. Então, nums. Aí, nums ponto... Vou colocar, deixar num aqui, tá? Então, aqui ele vai pegar os números e salvar em num, né? Esses números eles vão estar em formato de string. Então a gente vai ter que primeiro transformar eles todos para float, para números inteiros, né? com int. Então uma maneira da gente fazer isso é assim. Vamos fazer assim, né? Num. Para cada valor, eu estou transformando em inteiro. Basicamente, isso aqui é só uma transformação, tá? Transforma para inteiro. Então aqui eu li vários números separados por espaço em branco. 1, 2, 3, por exemplo. E aqui eu estou transformando eles de strings para inteiros. Tá? Todos eles, de uma vez só. Porque eu estou usando for em cada um deles, transforma em inteiro. Depois eu vou imprimir uma única linha, todos que são repetidos. Né? Então, identificar repetidos. Para isso, basta a gente usar qual função vocês acham que é. Tem uma função das listas que resolve esse exercício muito fácil. Dessas listas aqui, quais você acha que é?
ao remover, atribuir, modificar, contar quantas vezes o item tal aparece na lista. Retornar o índice onde o item tal está na lista. Eu acho que o contar, né? Conta quantas vezes o item aparece na lista. O nosso exercício, só lembrando. Imprima em uma única linha todos eles que são repetidos. Então, se eu vou contar os repetidos, é só verificar se tem pelo menos 2, certo? Então, eu pergunto assim, count for basta fazer o seguinte, vamos identificar os repetidos. Todos eles que são repetidos. Num em num. If count num, que é a lista, ponto count. Se for maior ou igual a 2, então é repetido. Conta quantos tem dentro dessa lista. Se tiver pelo menos 2, então é repetido. Aí eu vou imprimir então esse valor, né? Quando eu imprimir, ele pede para imprimir uma única linha, né? Então eu não posso dar pulagem de linha. Para isso eu vou fazer o seguinte: eu vou imprimir um num, mais essa vírgula e um espaço, né? E end não, é só utilizar o end aqui, gente. Então ele termina com isso aqui, tá bom? Olha só. Isso aqui, esse atributo aqui da função print vai mudar. Esse argumento da função print vai mudar o final da string para, ao invés de pular linha, que seria barra n, né? Como lá do estudo string, barra n significa pular linha. A gente troca para dar um espaço em branco, tá bom? Então 1, 2, 3, por exemplo, não tem nenhum repetido, por isso ele não imprimiu nada. Agora 1, 2, 3, 2, aí ele imprimiu 2. Então cada vez que ele chegou num número que era repetido, como eu tenho da lista repetida, ele imprimiu, né? Vamos entender isso melhor. Esse nosso código, ele vai processar um número por vez. Porque aqui eu estou identificando repetidos, ó, um num em num. Então ele pega cada número uma vez. Pegou 1. Aí ele vem aqui e pergunta se no 1.count o valor 1 maior ou igual a 2, ou seja, ele está consultando aqui se na lista o valor 1 aparece mais de uma vez. E a gente sabe que aparece só uma vez. Então vem aqui 1. 1 maior ou igual a 2? Não. Então não entra aqui. Aí quando vem o 2, ele vai entrar, porque aparece duas vezes na lista. Então ele entra e imprime. Aí quando vem o 3, ele não entra e não imprime nada. Quando vem o 2, ele vem, entra e imprime de novo. Então por isso que aparece o 2 duas vezes. Não tem problema, porque o exercício ele não pediu para que imprimisse o número unicamente uma vez. Entendeu? Então esse exercício ele não pede que seja uma única vez, né? Então esse aqui funciona. E é exatamente o que a gente precisa. Então esse é o gabarito desse exercício. Então muito bem, esses são os dois exercícios de gabarito, e os outros nós resolveremos no AVA até sexta-feira. Então conto com o estudo de vocês, né? As dúvidas, por favor, vão me encaminhando no WhatsApp as vossas dificuldades para que eu possa adaptar o conteúdo e também tirar as dúvidas, né? Conforme a necessidade da turma. Muito bem, muito obrigado e fiquem de olho no AVA para cumprir os exercícios, tá bom? Nós teremos mais exercícios a partir de agora, né? Pelo menos duas listinhas de exercícios para cada aula, então vai ter duas listinhas para a lista também, para fazer até sexta-feira e talvez até terça que vem.
Beleza, pessoal? Muito obrigado. Obrigado e bons estudos.